Sim, agora sim. Estamos a live? Estamos a live. Então, Shabbat Shalom, o Mevorar, para todos os reverins que estão à live agora conosco. E um Baruch Hashem por estarmos aqui em pé e à ordem para mais um Shabbat. Isso é muito importante, a gente sempre louvar, né? No Shabbat, né? Quer dizer, nosso primeiro ato de manhã não deve ser Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Até mesmo porque nós não somos judeus, né? Nós somos hebreus, nós somos maçons cabalistas. Mas nós devemos dizer sim, Baruch Hashem, por mais esse Shabbat, que eu poderei estudar vossa palavra, que eu poderei adentrar um pouco em vossa consciência, né? E, obviamente, Shalom Sadikim, né? A todos aqueles que vão nos assistir a posteriori no On Demand, né? Tanto aqui no canal do abençoado Face, como no canal do grande Google, né? A futuro, né? Haverão, assim, civilizações a futuro que irão estudar a civilização atual e dizer que, assim como no Egito, né, no pós-Egito, né, havia Ra, né, Amon-Ra, né, então aquela civilização tinha um deus chamado Google que tudo sabia. E quando o povo, aterrorizado, não sabia como responder a uma questão de uma prova, não é? Pegava uma tábua de esmeralda e acessava ao deus Google, né? Então, e aí se criou uma doutrina sacerdotal chamada os Wik-sacerdotes, sacerdotes Wikipods. Wikipods. É incrível. Irmãos, é ótimo estar aqui com vocês, né? Lembre-se que eu não sou piadista, mas essa alegria é dito na Torá, né? Que a alegria, a nossa alegria está no nome do Senhor e a nossa alegria no Shabat é sempre a mais do que qualquer outro dia, porque é aquele dia que nós podemos estudar a palavra de forma correta, que a forma correta é a maçônica cabalista. Eu sempre digo aos irmãos, e aqueles que nunca nos assistiram, estão assistindo pela primeira vez, existem duas formas de se estudar a palavra. Aquilo que é chamado de Bíblia pelos cristãos, 63 ou 77 livros, aquilo que é chamado de Tanar pelos judeus, 24 livros, que na realidade são 36 ou 39, que é coisa de judeu, né? Quantos livros tem aí? 24, mas são 39, né? Não é? O Roche tá rindo porque a gente fazia umas piadas aqui agora, né? Dos nossos irmãos sobre os nossos irmãos mais velhos, né? Mas é verdade, né? Existem duas formas de estudar, ou a Taná ou a Brit Hadashah, né? Que é como os rabinos estudam e de forma errada, tá? Então, esse é o momento que a gente tem de estudar de forma correta aquilo que está que foi dado à humanidade via Moshe, foi estruturada via Esrad, né? E foi iluminada via Rav Yeshua, né? Esses são os 3 pontos da maçonaria, né? Que são... Nós vamos estudar profundamente os 3 pontos hoje, viu, Rocha? Tá? Ok? Mas então, vamos começar agradecendo. Nós tivemos o irmão Marcelo Amaral, que fez uma doação essa semana, né? Sim. O irmão Sebastião Pires, o irmão Robson Soares, o irmão Herivelton Freitas e o irmão Henrique Santos. O nome de vocês irá para o nosso ali. Você podia até pegar ali para colocar à frente de todos para eles verem, né? Para nossa Bimá, né?
Isso. Aqui então as orações, então vão os irmãos. Vocês estão sendo colocados no pacotinho da prosperidade, né? Então nós vamos ter um ritual poderoso de Rosh Hashanah no dia... É 21, Lucas? 29. 29. Eu cismei que é 21, né? Não, o Rosh Hashanah é 29 de setembro. 29 de setembro. Muito embora o Rosh Hashanah, já falei para vocês que esse ano cairá no dia 11 de setembro. É alguma coisa altamente... Nós teremos duas lojas. Nós teremos duas lojas. Entendi. Tá, então. E aí ficou acertado com a Câmara do Meio que na loja do dia 21 ou 22, né? 22. No dia 22, nós faremos transmissão à live de dentro do templo com a instrução pré-Rosh Hashanah, né? Isso. Tá, então o Yom Kippur, né, toda a instrução do Yom Kippur será dado do templo. Irmãos, vocês que estão contribuindo, o Rosh está juntando dinheiro, parece que nós já temos condições de comprar aquela câmera, eu não conheço a câmera, o Rosh falou para mim como eu estou falando, daquela câmera, então estou falando daquela câmera, tá? O Rosh vai ter condições de comprar uma câmera que as nossas transmissões, então, vai poder ter aquela tarja. Então, vai ter uma vantagem muito grande, que, por exemplo, eu monto as instruções assim, ó, tá? Em bula, em papel de bula, como os maçons faziam do ano 600 até o ano 1600, tá? Porque o maçom fazia isso, enrolava, né? A bula virava assim um tubinho, e o mestre, que só havia um mestre, né? O chefe dos obreiros, dos maçons, né? Eles eram chamados de companheiros, companos, né? Aquele que dividia o pão. E ele usava aqui, tá? Então ele era o cofre do próprio segredo do talhamento daquela pedra e etc. Então quando eu coloco assim, né? Tá em hebraico. E às vezes está em hebraico ou está em latim, né? Porque eu não uso grego, eu uso hebraico e latim. Então a gente vai poder colocar na tarja de baixo para vocês aí transcreverem, que eu sei que entra muito assim, o Rabi falou não sei o que em hebraico, como é que é, né? Aí o Rosh, coitado, durante a semana fica respondendo lá 200, 300 WhatsApps de como é que o Rabi falou e etc, né? Tá? Então nós vamos poder comprar essa câmera que vai adiantar muito, tá? Então, a paraxá da semana Shofetim, Juízes, é uma paraxá importantíssima para os maçons cabalistas. Quer dizer, é importante para todo maçom, mas para o maçom cabalista é principal, principalmente no momento que nós vivemos, que nós estamos vendo que a sombra de Mashiach já tocou o planeta, tá? Então, o que nós estamos percebendo na sociedade brasileira? Que a sociedade brasileira está se ajuizando, né? Então, tudo quanto é discussão vai parar no Supremo Tribunal Federal. O cidadão, para poder se candidatar, tem que passar pelo crivo da excelentíssima ministra Weber. Era do Fux, né? Fux foi meu colega, né? Foi meu colega lá naquela empresa multinacional e ele é um pouco mais velho que eu, hein? Quer dizer, ele é ancião mais 2, tá? Muito embora ele use uma peruca lá que é formidável, né? A peruca do ministro Fux, né? Eu acho formidável, né? Tá? Eu não tiro o meu chapéu aqui porque realmente Deus não foi assim muito abundante de forma capilar comigo, né? Mas, como dizem os rabinos e nossos sábios, se cabelo fosse importante, nasceria para dentro, tá? O Rosh está lhe dando boas risadas hoje, mas é verdade, tá? Então, por que, irmãos, é importante? Porque Shofetim são juízes, né? E essa é uma determinação direto da governança para Moshe, e de Moshe pessoalmente, aí nesse momento faltam 3 semanas
o desencarne dele, né, para Moshe deixar esse plano denso e se juntar ao plano sutil, em sua consciência e forma, né, ele adverte que justiça, justiça buscarás. Justice, justice you'll seek, diz o nosso Rebbe Label Wolf essa semana no vídeo dele que eu envio para vocês. Então, aqui vem, então, irmãos, a primeira instrução desse Shabat. Quando eu subo para vocês a Parashá, lá, o vídeo do Dr. Label Wolf, segunda ou terça, né? Tem sido segunda, né, Rocha? Sim, senhor. Né? Porque, às vezes, nós temos um problema de horário, né? Ele está em Melbourne, na Austrália, nós estamos em São Paulo. Quando tem essa... eu mando logo para vocês, essa passa a ser já a Parashá da semana. Então, a influência espiritual desta semana foram juízes. E é uma coisa interessantíssima, porque se discutiu a semana inteira na justiça se o Lula podia ser candidato ou não. Interessante, né? Então, o que acontece, né? O que acontece é que os nossos sábios, ao longo desses 2.500 anos, desde Esdras, né, eles não fatiaram a Torá em 54 parashiot e deram esses nomes à toa. É porque o História Calamitatum, dá para ver aqui, Rocha? Tá? Perfeitamente. Tá? O História Calamitatum é a nossa estrada de ascensão, né? Então, quer dizer, era para ser estrada de evolução, mas tem gente que caminha e não evolui. Aí os nossos irmãos espíritas vão dizer o quê? Vai ficar igual ioiô, amigo, vai ficar subindo e descendo, até tomar vergonha na cara, né? Como diz o outro, tá? E então, não é à toa que essas parashiotes têm esses nomes e estão colocadas nessa sequência semanal, né? Shabática, né? Ao longo do ano, tá? Então, essa é a primeira, o que eu queria falar. A outra coisa é, irmãos, não existe aula de Kabbalah. Quem oferece aula de Kabbalah mente. Kabbalah, a revelação da consciência do divino ao máximo que ele resolveu nos revelar, só pode. O mestre André chegou sem dar susto. Essa semana ele já chegou acenando. Tá? Então, é muito importante, irmãos, que a gente entenda que Kabbalah é uma cultura, né? Então, nós estamos em educação cabalista. E é o único modo que você tem de ter a sua iniciação e começar essa caminhada cabalística é fazer um ciclo completo das 54 parashiotes, e nessas parashiotes ir fazendo o drash e fazendo a extração da mensagem que está naquela passagem da Parashá da semana, em paralelo com o Zohar. Tá? E o Zohar é a imagem espelhada e distorcida do plano místico da própria Parashá da semana. Tá? Então eu reforço isso porque alguns estão chegando agora e toda semana entra essa pergunta. Roche, quantas aulas tem o curso? Entendeu? Eu vou fazer 70 anos. Quantas aulas eu já tive? 1000. Mas... não sei se mais, mas pelo menos com o Dr. Wolf, aí sei lá quantas. Bom. 20 anos, né? 94, né? 24 anos. 24 anos, né? E nada sei, né? O pouco que eu sei eu passo para vocês, tá? Muito bem. Então, a gente chama isso na Kabbalah de Walking Pace Kabbalah, tá? Ó, se a gente tivesse a nossa maquineta, já ia na tarja vermelha, Walking Pace Kabbalah, né? E é muito interessante que o Walking Pace Kabbalah
é um whisky, né? O Johnny Walker, né? Tá? Então, na realidade, nós temos que andar assim igual o Johnny Walker, né? Aliás, essas marcas de whisky escocês, elas têm muito a ver com a maçonaria, porque a maçonaria especulativa, ela nasce na Escócia, né? Miqui, né? A primeira é chamada de Moll, né? Mother of all Lodges, né? Lodge number one, né? Fica na Escócia. Então você pega o whisky JB, né? Lá diz que é Justerin em Brooks, mas na realidade é aqui em Boaz, né? Então nós temos todas essas marcas aí, quer dizer, ou seja, isso não dá autorização para o maçom ser um bêbado. Não, mas dá autorização para o maçom gostar, né? Eu mesmo, na nossa loja em Lancaster, né? Ali no break, né, que a gente tinha, eu tomava que chama-se de cowboy, né? One Malt Whisky, né? Do Famous Grouse, né? Famous Grouse também é um simbolismo maçônico. Eu gosto muito desse whisky, One Malt Whisky, Famous Grouse. Mas eu não compro porque se tiver, bebe, né? Isso não tem jeito, né? Um verdadeiro malt whisky escocês, né? É um negócio, é um maná dos deuses, né? Não do deus do Sinai, dos deuses cananeus. Tá ótimo, tá? Então, de acordo com essas nossas 54 parashiotes semanais, nós vamos então montar o que é chamado de Kabbalah Map, tá? Kabbalah Map, tá? Então, o mapa da Kabbalah é o que nós estamos tentando montar aqui para vocês, tá? Então, quem é do curso da Kabbalah tá vendo que esse mapa ele não para de receber informação, tá? Que a gente chama de lousa do Magui. Tá dando para ver aí, Lucas? Sim, senhor. Tá? Dá para ver a lousa toda. Dá para ver a lousa toda, ok, legal. Não tá? dá para ver a lousa Isso, toda. então. A lousa do Magid, cada aula, ela recebe mais uma informação. Para aqueles que estão fazendo o curso, 47 irmãos, 50 irmãos, né, que fazem um curso com a gente, vocês devem ter notado que, às vezes, a figura fica mais ou menos igual, mas a gente vai colocando instruções dentro da figura, né? O Kabbalah Map, né? Agora, o Kabbalah Map, ele é a imagem refletida e distorcida pela mão do Magid, né? Das 54 parashiot que a gente estuda durante o ano, tá? Deu para entender isso, Rocha? Sim, senhor. Tá? Então, isso daqui não sai assim, pum, caiu do céu, né? Não, isso aqui, à medida que a gente vai estudando, a gente vai colocando a informação aqui. Como o ciclo educacional cabalista, né? Esse Walking Pace Kabbalah, né? O Walking Pace Kabbalah, ele tem que começar com o Yom Kippur e Rosh Hashanah. Aí a Torá ainda não terminou, tem mais 2 parashiot, aí começa a primeira parashá do ano, Bereshit, tá? No princípio, tá? Aí a gente começa a montar um mapa. Então, na realidade, eu tinha que ter começado a montar o mapa por aqui. Vocês se lembram quando vocês, mestres, fizeram o curso há 2 anos atrás? Sim. Nós começamos o Kabbalah Map com Bereshit bara Elohim ve et Hashamayim. Se lembra? Tá? Então, aqui a gente não pôde começar assim, porque nós começamos no dia 7 de julho, né? Que foi o dia que a gente teve um Mazal para isso, que deu coincidência com a primeira parashá de Devarim, que é Devarim, tá? Então, como o livro do Deuteronômio, ele está no Rumash, ou seja, ele está no Pentateuco, Rumash, de Ramesh, 5, né? Pentateuco, do grego, 5, tá? Então, ele está no Rumash. Agora, aquilo que Moshe revelou, a ele foi revelado e ele já passou imediatamente, são 3 livros que a gente viu, Shemot, Levítico e Números, tá? Ok? E Deuteronômio, ele vem e ele faz um resumê, ele faz um fechamento
desses 3 livros. Em Deuteronômio não há menção sobre Bereshit. Então, em Deuteronômio, a gente não começa com Adam e não terminamos com as profecias de Yosef, de Yaakov para Yosef. Entendeu? Rocha, está dando para entender? Sim, senhor. Tá. Então, esse primeiro livro não está no resumê do Deuteronômio. Então, o que o Maguide teve que fazer? A gente teve que, mais ou menos, colocar essas instruções de Bereshit que vocês aceitaram igual vacina. Você vai no posto de saúde e o cara diz, aqui é uma vacina. E eu não tomo vacina. Eu tenho medo de vacina. Na Suíça eu tomaria. Na Inglaterra eu tomaria vacina. Olha, eu vivia de vacina, né? Porque como eu atendi o Oriente Médio e a África Inglesa, tudo quanto é doença do planeta está ali, do Mediterrâneo até o Cabo da Boa Esperança, né? Tudo quanto é doença do planeta está ali, né? Então eu vivia, irmãos, eu tomava tanta pastilha para malária que eu era um cara verde. Eu era um ET. Né? Eu acho que o dia que eu fui assistir aquele filme ET lá na Inglaterra com a Lúcia, nasceu um ET lá. Eu era verde, eram umas pastilhas assim, que você toma, sabe? É uma coisa horrorosa aquilo, mas vai fazer, né? Faz parte do nosso masal, né? Vocês entenderam? Então, à medida que a gente foi evoluindo no Deuteronômio, que ele foi nos dando essas instruções, eu fui alimentando o Kabbalah Map. Entendeu, Rocha? Sim. Então, grandes agradecimentos fazemos ao irmão Capitão Leite, porque ele mantém vocês com a lousa do Maguide em PDF, né? Se as pessoas que estão acompanhando não receberam lousa, porque a lousa é disponível para aqueles que são cadastrados no GEA. Ah, isso aí, tá bem. Então a lousa do Maguide em PDF só é disponibilizada no grupo GEA. É importante. Então quem não está, esteja-se, tá? Muito bem, tá? Então agradecendo ao Capitão Leite, né, o nosso irmão secretário, porque ele faz esse trabalho de relojoeiro. Ele pega aqui a imagem, né, pelo Face. Não, o Lucas manda uma foto, né? Quinta-feira o Rocha manda uma foto para ele da lousa e ele entra lá no programa dele e transforma em PDF para os irmãos, tá? Então, Baruch Hashem por esse trabalho do irmão Capitão Leite, tá? Muito bem. Aí, o que nós vimos isso daqui? Nós vimos que, através desse estudo, né, nós podemos entender o que é o História Calamitatum, né? Nós vamos ter o História Calamitatum Lux. Então, nós não vamos andar sem luz. Tá? Então, a sua palavra é luz para meus olhos e holofote para o meu caminho, tá? E é muito interessante, irmãos, que todo livro de Kabbalah sério, como o do Halevi, por exemplo, a primeira imagem que aparece é do sábio com uma lanterna na mão, tá? Okay? Então, e nós temos a nossa lanterna ali, dá para mostrar? Nós temos a nossa lanterna ali. Pedi para o mestre André acender a vela, né? Aí, ó, acende a vela lá. O mestre André chegou agora que nós vamos ter luz. Que o mestre André chegou. Mostrou? Mostra ele acendendo. Acende aí, mestre André, tá? O mestre André é o nosso primeiro vigilante. Ele teria que ter acendido a vela antes, mas ele acende agora. Você entendeu? Pronto, ok. Então, nós podemos dizer, como se diz em loja, R-E-O-R, tá? Eu vou mandar uma energia, ela vai pegar. R-E-O, pronto. Você entendeu? Às vezes, sem a mão do Maguide, o negócio não funciona por aqui. Tá? Muito bem. Tá? Então, nós vamos ter o História Calamitatum Lux. Tá boa essa explicação aqui, Rocha? Ótimo. Tá? Ótimo. Então, o pessoal gostando, por favor, mandem a mensagem. Rabi, positivo, manda um thumbs up. Isso aqui é thumbs up. Manda um thumbs up, tá? Então, aí nós vamos cair em um personagem muito importante na maçonaria, né? E aí é da maçonaria cabalista, mas por que os cabalistas pegaram na Torá, isso é um personagem da Torá, na Torá
esse personagem chamado Tubal-Caim. Rosh, Tubal-Caim fazia o que lá na Torá, na época de Adam? Trabalhava com metalurgia. Desenvolveu a ciência da Exatamente, desenvolveu a ciência da metalurgia. Nós, cabalistas, somos cientistas ou religiosos? Cientistas. Nós somos cientistas, tá? Porque nós queremos descobrir essa ciência da criação. Ali está o Tubal-Caim. Dá para mostrar o Tubal-Caim? Traga aqui o Tubal-Caim, ó. Bota o Tubal-Caim aí, tá? Nós temos o Tubal-Caim, tá? Então, bota aqui o Tubal-Caim. Tá dando para ver o Tubal-Caim, Lucas? Sim. Aqui. Isso aí. Pode ser. Aqui, pode. Fica na frente. Tá dando para ver o Tubal-Caim? Sim, senhor. Isso. Então, qual é a primeira coisa que a gente vê que o Tubal-Caim tem? Irmãos, respostas rápidas. Ele tem um martelo. Ele tem um avental, um apron, tá? Então, o Tubal-Caim, ele tem um avental. Tá? Então ele tem um apron, né? Ele tem um Kodesh apron, né? Significa que nós, maçons cabalistas, colocamos os nossos aventais para trabalhar o metal. Na primeira sessão da primeira preleção, o que é um maçom? Uma chave em pé de metal. Então nós estamos prontos para trabalhar, tá? Agora, o que é o homem? O que é Adam? O que é o homem? O que é o homem? Hã? Você diz que é terra? O homem é terra. Adam é barro vermelho, né? Adamá, né? Terra vermelha. Ok. O homem é terra. Concordo contigo. Tá? Mas terra o que é? Hã? Ele sendo trabalhada com fogo vira um metal, no caso. Então, o mestre André, ele matou a primeira parte da charada. O homem é um Eretz Composite de 26 minerais. Nós temos ferro, zinco, magnésio. E aí, irmãos, agora eu posso falar aqui, eu adoro essa instrução. Muito embora essa instrução vai ser curta, porque a live é aberta, né? Mas na loja de mestres essa instrução é uma instrução de um dia todo, tá? Eu adoro isso porque eu sou engenheiro metalúrgico, né? Ciência dos materiais e metalurgia. Meu primeiro emprego na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro está lá, Universidades Católicas S.A., engenheiro metalúrgico. Eu era professor do Instituto de Ciência dos Materiais e Metalurgia. Nós somos um mineral composite de 26 minerais. E é muito interessante, que quando o Eterno criou, ele criou na natureza isso tudo em uma forma química chamada 23. Por que 23? Tinha que saber, você estudou química. Você não acabou de estudar? Estudou? Tinha que saber. 23 porque é FO2O3, CU2O3, CU não tem nada a ver com gay, não, tá? CU é cobre, tá? NI2O3, AL2O3. É bacana, né? É bacana. 2 mais 3 soma? 5. O que representa 5? O Pentateuco, a Torá. Então ele colocou a Torá na natureza. E a natureza da Torá veio para o homem. Vocês entenderam? Sabe, agora você não pode pegar a tabela de Mendeleev, tá? Olhar para a tabela de Mendeleev e não entender como é que aquilo é uma imagem refletida e distorcida da Torá em linguagem química. Você não pode pegar as equações de Schroeder, né? Olhar, ou o teorema de Green-Gauss e Stokes, olhar e dizer, é só uma fórmula matemática, não é? É a expressão da Torá em linguagem matemática. Vocês entenderam? Tá? Então, por isso que é dito que todo cabalista é maluco. Não é maluco. Porque o cabalista, ele olha e ele consegue ver além. E onde é que a gente estudou isso? Na Torá. Na Parashá? Irê. Parashá de Irê. Veja, mas veja com olhos espirituais.
Tá? Então, quando o maçom cabalista ele olha para um evento, e nós vamos estudar, nós vamos ter um workshop hoje, né? Nós vamos ter um workshop hoje. Quando a gente olha para um evento, nós vamos olhar isso daqui como um canguru olha, ou nós vamos olhar isso como Yaakov olhava? Como Yaakov olhava. Então, a diferença do homem para um canguru é a visão de Yaakov. Tá? Okay? Tá indo bem essa instrução? Perfeito. Tá? Então, O pessoal está gostando. O pessoal está gostando? Então, o homem, então, o Eterno pegou esses 26 minerais, mais tudo que vem da terra, que os vegetais, né? Essas coisas todas. E ele montou o homem, né? Aí o pessoal assim mais radical vai dizer que literalmente fez o homem de barro, né? Aí, para ver se a massa já estava bem assada, fez assim na barriga e virou o umbigo. O umbigo foi Deus que fez com o dedo dele. Chegou lá, pô, a massa não tá boa ainda. Aí Jesus Cristo estava do lado e disse: meu pai, não fura a barriga do boneco. Pô, será que é heresia o que eu acabei de falar? Não, é uma piada bíblica. Tá? Midrash, é uma midrash. Isso é uma midrash, tá? Então, aí tem o grande momento do livro de Bereshit, que a gente não viu lá atrás, mas eu tenho que estar falando hoje, porque nós vamos já fazer workshop, né? O Eterno vai e ele dá aquilo que está na Torá, em Bereshit 3, Yashamat Haim, né? Yashamat Haim, né? Então ele sopra, mas Yashamat Haim não é só sopro, é sopro e hálito, entendeu? Haim, hálito. Então ele nos deu o seu sopro para fazer a liga, né? Tá? Fazer a liga. E o hálito para a gente ter o seu sabor estudando a Torá. Tá? É claro, você chega do lado de um cara e diz: pô, você comeu cebola, né? Você comeu alho, né? Agora você chega perto de um maçom cabalista que estuda aqui com a gente, cara, tu exala a sabedoria. Né? Bacana isso, né? Eu acho sensacional. Eu acho que é uma pena que o povo realmente prefere ir torcer pelo um time de futebol do que torcer pelo Eterno. Eu acho isso... Mas faz parte, né? É o Amaeretz, né? Onde paira sempre a escuridão. Então, isso é muito interessante. Por que Vamos voltar ao Tubal-Caim agora. Por que o Tubal-Caim foi então escolhido? Porque o homem chega na loja, de que forma? Como é que ele é aprendiz? Ele chega mineral, ele não chega trabalhado. Então ele vai precisar trabalhar com Haesh, com fogo, e ele vai precisar martelar, ele vai precisar de Hazak, tá? Então o mestre maçom, para chegar mestre maçom, né? Para ter o Tubal-Caim como a sua imagem refletida e distorcida, o Tubal-Caim representa o Haesh, o fogo, e o Hazak da consciência que está aqui no seu martelo, né? Muito bem. Sob essa bigorna, a bigorna representa aí no caso a loja, o Kahal, né? A própria loja, o Kahal, tá? Então, o Tubal-Caim, ele é escolhido por isso, tá? Então, o maçom, ele vai se moldando e ele se torna uma chave metálica em pé. Tá? E aonde a gente estudou que o maçom é uma chave em pé? As preleções. Na Parashá de Ekev. Vocês esquecem. Foi semana passada. Você entendeu? Olha só, Rei e Ekev, duas Parashás Parashot, importantíssima para o maçom cabalista, tá? Um venerável não pode, nesse período do ano, não dar essa instrução em loja. Então, o irmão Falcão, lá de Pernambuco, está nos assistindo? Sim. Tá? Então, o irmão Falcão tem que dar essa instrução lá. A Parashá Re, a Parashá Ekev, né? E fazer com que todos entendam o que é o Tubal-Caim. Agora, muito bem, aí o irmão vai lá, né? O irmão vai lá, virou maçom cabalista,
tá? Ganhou o avental dele, cheio de roseta lá, metal e etc, né? Por quê? O avental de aprendiz tem metal? Não. O avental de companheiro tem metal? Não. Qual é o avental que tem metal? Mestre. O de mestre. Então ele é Tubal-Caim, tá? Muito bem. Aí ele passa, por exemplo, você tem uma estrutura metálica, tá? Estrutura metálica. Como a ponte que caiu agora em Gênova, né? Tá? Era uma estrutura metálica, tá? Aí você não dá manutenção a essa estrutura metálica. Dessa estrutura metálica por lá. O que vai acontecer com esse metal, com essa chave em pé metálica? Vai entrar em processo de corrosão. Processo de corrosão, exatamente, tá? Então, em termos físico-químicos, o mineral se torna metal por um processo de redução. Então você reduz a quantidade de oxigênio que está ali, Fe2O3, a famosa ferrita, tá? Óxido de ferro. Então você fica ali colocando bastante carbono, o carbono vai lá, rouba o oxigênio e o ferro separa, tá? Aí o que vai acontecer com esse ferro exposto ao oxigênio do ar? Ele Vai. oxidar novamente. Então ele vai voltar para que estágio? Terra de novo. Terra de novo. Ou seja, se o mestre maçom não cuidar da sua chave que é metálica, vai acontecer o que com essa chave? Vai virar pó. É um fake mason. Fake mason. Você entendeu? O que você é? Eu sou um fake mason. Por quê? Porque eu não cuidei de mim. Eu não cuidei. A ser terra. Voltou a ser terra. Voltou ao estágio que ele estava antes de entrar na loja. Irmãos, vocês estão entendendo? Porque todo Shabat a gente tem que lixar. E o mestre André sabe como é que é aquele negócio que passa no ferro para ele não enferrujar? Tem um nome que chama Ferrox, né? Ferrox, ele disse que Ferrox. Né? Mas eu me lembrei. Conservante. Não é nada de conservante, ele se chama Zarcão. Zarcão. Tá? Então, é Zarcão, né? Tem esse nome Zarcão. Então, por que o irmão, todo sábado, tem que estudar a paraxá da semana, tem que estudar a preleção da semana, tem que ir à loja? Nós não temos loja semanal, mas isso aqui é uma loja. Eu, inclusive, mandei para vocês um artigo essa semana, onde mostra uma loja não dentro de templo, porque as lojas não eram de templo. Esse negócio de templo foi inventado porque orientes precisavam capturar irmãos. Então, eu tenho o templo, então eu tenho a maçonaria. Mas maçonaria e templo não tem nada a ver, tá? Tanto assim que tem gente que faz filho em pancadão e não deitou no motel, não é isso? Né? Então, é a mesma coisa, tá? A gente tem que entender isso. Então, a ideia de nós estarmos todos Shabat reunidos é para que a gente possa passar Zarcão na chave metálica que somos nós, tá? Rocha, deu para entender? Perfeito. Deu para entender? Mestre André, pode levar o Tubal-Caim para o lugar dele de origem, que é junto ali às ferramentas maçônicas nossas, tá? Eu fico impressionado, eu estou dando essa instrução, porque os irmãos, eles não conseguem fazer essa ponte imediata entre maçonaria e Kabbalah. Eles não entendem que a maçonaria é uma imagem refletida e distorcida do ensinamento da educação cabalística, né? Não conseguem, né? Vocês conseguiram, né? Mas a maioria não consegue, né? Tá. Então, eu agora vou começar, antes de entrar na paraxá de Shofetim, nós vamos responder algumas perguntas que entraram durante a semana. Ok, eu vou responder, me é realmente importante, né? A primeira pergunta que eu vou responder é rápida, é se o Macabel, né, nós somos Macabotes, né? Se os Macabeus, quer dizer, aí já vira português, né? Paraxás. O certo é Paraxiot, mas Paraxá já está valendo, né? Tá? Segundo o Rocha, é Paraxá porque a gente estuda na hora do chá, né? Tá? Mas não é não. Paraxá é fatiar. Né?
Tá? Então, se os macabotes, né, acreditam em reencarnação. Sim, nós acreditamos em reencarnação, tanto assim que no nosso telhamento nos é perguntado de onde vens, de uma loja de São João justo e perfeito, ou seja, na vida anterior, em loja anterior, eu já procurei fazer o máximo possível no nosso História Calamitatum Lux, tá? Então eu já procurei ter ações de justo e perfeito, de Sadik Tamim, tá? Então eu venho de uma loja para outra, eu sou a loja, nós já estudamos isso, né? Sim. Que eu sou a loja, né? Tá? A loja não é o templo, pelo amor de Deus, tá? Por favor, tá? A informação não está no hardware, tá? A informação está na nuvem, pelo amor de Deus, tá? Então, isso, a parte mística, né, por detrás desse telhamento. Se não me engano, algum irmão vai apresentar um trabalho sobre telhamento, né? É o Tony, né? Acho que É o sim, Tony. Então, ele tem que apresentar também todo o lado místico do telhamento. Isso aqui já fica a dica para ele, né? De onde vem de uma loja de São João Justo e Perfeito, quer dizer, eu tentei na minha vida anterior, antes de vir para o Oriente Celestial, fazer uma vida Sadik Tamim, justa e completa, né? Perfeito em hebraico é completude, tá? Ok? Então, tá respondida essa pergunta? Sim, senhor. Tá? Agora nós vamos para a segunda pergunta que eu tenho que responder, que chegou por várias fontes, que é a questão do kasher, né? Semana passada a Paraxá começa com kasher e o Dr. Label Wolf abre a Paraxá, a instrução da semana, falando do kasher, né? Aí todo mundo fala, ok, então o Rabi falou que Maimônides, eu realmente falei e é realmente verdade. Está lá no Mishneh Torah de Maimônides, né? Como grande médico, astrônomo, né? O próprio Leonardo da Vinci, da cultura judaica, né? Falou, né? A carne mais saudável para a ingestão humana é o lombo do porco. Mas, ao mesmo tempo, o lombo do porco não é permitido ali em Levítico 11, né? Vaikra 11, né? Agora, então eu vou responder sobre por que existe Vaikra 11, tá? Então nós estamos voltando a Paraxá de Ekev, né? Não, de Irê, né? De Irê. Nós estamos voltando a Paraxá de Irê, antes de dar esse salto para Shofetim, tá? Então, ali aqui o Rabi, ele se cortou, tirando casca de abóbora. Mas foi um corte grande. Você entendeu? A abóbora... Mas eu já aprendi o macete, viu, irmãos? O Rabi, ele ficou ali raciocinando como é que ele não poderia mais se cortar. Então, agora eu parto a abóbora japonesa, essa dura, passo. Eu pego a esfera, tá? 4 em cima e 4 embaixo. Faço um octógono. Tá? Aí eu pego cada parte, boto no forno de micro-ondas, ali por 1 minuto. Aí fica fácil de tirar. Então, tem que ser um pouco cientista. Lembre-se, o cabalista é um cientista, tá? Então, ali em Vaikra 11, nós temos as instruções para quadrúpedes, peixes, aves e insetos. É isso que está dito ali. Então, vamos começar, primeiro, tratando dos quadrúpedes, né? Então, ali é dito que o quadrúpede tem que ter a patinha dele, né? Aberta, né? Isso. Aberta. Fenda, né? É chamado de casco fendado, né? Tem que ser fendado, né? E tem que ruminar, tá? Agora, o que significa o casco fendado? O casco fendado significa que aqui dentro ainda é uma carne muito sensível, tá? Então, se ele, por exemplo, dá um passo e tem um graveto, tem um espinho, aquilo pode feri-lo, tá? Ok. Isso significa que nós temos que ter os nossos passos bem medidos, cuidadosos. Nós não podemos sair por aí pisando de qualquer jeito, tá? Ou seja,
nós temos que sair de pesão para cabeção, tá? Muito bem. Ou seja, nós temos que pensar aonde dar o próximo passo, tá? Por quê? Porque o que é dito em Levítico? Que os animais, quer dizer, essa alimentação, ela vai refletir em nós aquilo que o animal tem, tá? Por quê? Porque nós não fomos feitos a imagem, a imagem aqui do Eretz, tá? Então nós temos em nós o animal, tá? Os 5 sentidos, tá? E um desses sentidos é saber aonde colocar os pés. Tanto assim, que a primeira proteção, dizem, né, que o homem arrumou para ele foi o sapato, né, proteger os pés. E existe uma instrução que eu passei, eu acho que para o grupo fechado, né, sobre os pés, a sola dos pés, né? Não, o senhor passou uma instrução aqui para nós só. Ah, só para vocês, tá? Mas tem toda uma teoria aí, tá? E aí? Não pode se mostrar os pés. Não pode mostrar os pés. Você não pode andar com o pé direto no Eretz, tá? Para não se contaminar com Eretz, porque senão a casca do pé vai ficando dura, você acaba tendo um pé de macaco, né? Você fica com o pé. Interessante isso que eu vi essa semana, um vídeo no Facebook, na página do Elias. O rapaz, ele cortando com uma faca o pé, porque o pé se tornou assim uma coisa grossa, né? Um casco, vira um casco. Ele cortava assim. Isso é muito importante vocês entenderem. Agora, a questão de ruminar é porque, tendo o animal que rumina um sistema de 4 ou mais estômagos, né? Aquilo que ele come da terra não contamina a carne dele, tá? Então, aquilo que o mundo quer que a gente coma, a maçom cabalista não vai contaminar. Então você viu o lançamento de um iPhone 10, é legal, obra de arte tecnológica, mas eu preciso, já que eu só uso o WhatsApp, tá? Os smartphones do Rabi, que são 2, né? São bem velhinhos, eram quebrados, foram restaurados pelo Roche. E todas as instruções... mas o senhor é novo, não vem dar uma de humilde, não, que não é. Você quebrou porque você pisou. Não pisou, não. Eu sei que você teve um embate espiritual, e nesse embate espiritual, o espírito quebrou a tela. Eu sei disso, tá? Mas é novo o seu iPhone. Agora, o que acontece? Nós estamos transmitindo para vocês na penúltima geração de iPad. Isso também é verdade, tá? Concorda? Mas o melhor ficou para vocês, não ficou pro Rabi. Eu poderia ter pedido para minha filha não trazer um iPad, mas trazer um iPhone. Na época já tinha iPhone 8, né? Então poderia, mas não quis. Eu acho que tem que ser melhor para o próximo. Eu quis receber para doar, porque eu quis estar em forma pensamento com o Eterno, tá? Então é isso daí. Então quem não sabe receber para doar nem merece receber, tá? É a visão do maçom cabalista, tá? Agora, e vocês entenderam? Então, por exemplo, o cavalo fica no mesmo pasto com a vaca, com o boi? Fica. Por que você pode comer o boi e não pode comer o cavalo? Porque o cavalo não tem pata nem fendida e nem um sistema. Então, impurezas do solo vai para ele. Então, se você rega lá a sua lavoura com pesticida, né? Vai para a carne do cavalo, mas não para a carne do boi. Vocês entenderam? Então, agora, lembre-se, isso daí é para mostrar de forma pedagógica para a população daquela época. Então, Rabi, então eu posso comer lombo de porco? Pode. Você pode comer lombo de porco, não tem problema nenhum você comer lombo de porco. Agora, não vai comer lombo de porco, lá as famosas costelinhas do Outback, né? Que o Roche adora, né? O Roche adora a costelinha do Outback, né? É uma idolatria que ele tem. Não tem mais não? Mas tinha. Faz anos que eu... anos é mentira. Não, anos não. A última vez foi comigo. Foi com o senhor. Eu autorizei ele a comer, tá certo. Agora, não vai fazer isso
das 6 horas do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Se lembra da Torá no dia do Shabat. É tão pouco que o Eterno pede, né? Tá? Então, deu para entender? Então, assim como a gente sabe escolher o que vamos comer, nós também sabemos o que temos que comer desse mundo materialista que está aí fora, né? Tá? Lembre-se, gente, tem gente que é viciada em anúncio de TV. O camarada vê um anúncio da margarina e sai, tem que comprar margarina para experimentar, porque ele viu um anúncio, né? Então isso aí precisa de torar na veia, né? Devia ter, né? Torar na veia, né? Então, muito bem. A outra coisa é peixe, né? Então peixe, Levítico 11, vai nos lembrar das escamas e das barbatanas, tá? Rabi, todo peixe tem barbatana, porque senão... Todo peixe tem escama. E nem todo peixe tem escama. A barbatana, né? A barbatana é assim, né? Não é isso? A barbatana faz assim um tipo triângulo, né? Isso. Tá? Lembra a espaçonave do Lord Vader, né? Não lembra? Lembra? É a espaçonave do Lord Vader. Tá? Então, isso é para dizer que nós temos direção, tá? Então nós sabemos a direção que a gente deve seguir e nós sabemos que a gente pode elevar e afundar. Então nós temos que controlar esse movimento também em nossa vida. Nossa vida ela pode ter baixos e altos, mas nós temos o controle para nos elevar e nós temos o controle da direção. E a escama? A escama é um filtro, né? Ou seja, aquela escama ela protege a carne do peixe de se contaminar naquela água que ela está. Então, eu coloquei aqui o submarino, não foi? Foi. Coloquei aqui o submarino. Só que o submarino é a escama ao contrário, né? A pessoa está totalmente encapsulada no mundo do consumo, tá? Então, ali, que tipo de mundo você está vivendo hoje? Do consumo, da idolatria, do sexo desregrado, da comida errada, gordurosa. Muito embora eu fiquei adoentado e eu comia certo. Mas eu comia o certo errado. Eu só tomava leite, mas tinha que ser leite sem gordura. Tá? Eu particularmente discordo da médica, mas a médica deu a ordem, eu vou cumprir a médica da ordem. Isso também é uma outra coisa do maçom cabalista. A gente obedece à hierarquia, né? Eu fui ao médico porque eu confessei a minha ignorância diagnóstica, tá? Ela deu eu tenho que obedecer, tá? Então a escama protege o peixe de se contaminar dessa atmosfera que ele está, tá? Então em que atmosfera você está hoje? No seu trabalho, por exemplo, você está em uma atmosfera de corrupção, com os fiscais, né? Se divertindo, né? Igual aquele fiscal em São Paulo, que a esposa dele, que também foi presa, disse, se ele todo sábado não tomasse 50 mil reais de propina no Brás, ele ficava adoentado, né? Isso eu estou falando aqui porque ela falou isso e saiu aí na internet, tá? Então, em que ambiente você está? Suas escamas. Agora, o nosso poderoso, né, apóstolo Paulo, né, ele vai falar isso, né, lá em Efésios 6:10, né, ele vai falar da armadura, né, que a gente tem que estar com aquela vestimenta da fé, tá? Então, no caso, a nossa fé é o estudo da Kabbalah aos sábados, tá? Agora, nós temos também as aves, tá? Deu para entender até agora? Sim. Tá dando? Manda o pessoal dar um thumbs up aí, quem estiver entendendo, tá? Senão eu dou o rewind, para não ficar a dúvida, né? E a outra coisa que nós temos são as aves, né? Então, é proibido comer ave de rapina. Porque a ave de rapina come animal vivo e animal morto? Não, não é por isso. Toda ave de rapina ela tem o bico para baixo e tem as garras para frente, tá? Então, conserta aqui, André, para mim, ó. Tem alguma coisa que está solta. A ave de rapina tem o bico para baixo. O que é o bico para baixo? O bico para baixo significa falar mal, é o lashon hará, tá? Então, que tipo de ave é você lá no seu escritório, na sua repartição, onde você trabalha? Ficou ótimo. Onde você trabalha,
quando não tem um ausente, vocês ficam lá falando mal dele, etc., né? Isso representa o bico para baixo. Então, o bico para baixo é o Lashon Hará, não falar mal. E as garras para frente? A garra para frente é a agressividade, né? Quer dizer, você já sai de forma agressiva para cima da pessoa. Isso é muito comum, a gente vê na rua, né? Quando um carro, né, bate assim no outro, né? A pessoa já sai, né? Já sai agressiva, né? Agressiva para cima do outro. Abi, uma dúvida do Breno. Ele perguntou: a minha dúvida é só em relação à proibição da carne de porco. É só no Shabat? Não, preste atenção, não é no Shabat também, tá? Não é no Shabat, tá? Se você tem esse conhecimento, hoje porco não é mais criado como era criado naquela época, né? Hoje o porco ele já é criado para consumo humano, tá? Ele não é mais porco criado em chiqueiro, vamos assim dizer, tá? Eu recomendo que a gente não faça nada fora das mitzvot, né? Nada fora das recomendações que estão na Torá, do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, que é o nosso Shabat. Por quê? Para que a governança entenda que nesse Shabat eu estou em consciência na Torá. Estar em consciência na Torá não é só estar aqui, não. Porque você pode estar aqui pensando na enfermeira, como era o caso do mestre Pedro Paulo, né? Ele ficava aqui respondendo o WhatsApp, não é? No meio da loja, eu tinha que parar a loja porque ele estava respondendo, não é? Então ele estava lá, mas não estava. Então, agora, se você se lembra das mitzvot no Shabat, né? Ok, então respeita, tá? Não existe, preste atenção. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E o estudo da Torá no Shabat é para aprimorar esse livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você ser árbitro, você ser juiz de você mesmo, depois ajudar ao juízo do próximo. Não é que você vai julgar o próximo, você vai ajudar ao juízo do próximo, que tem tudo a ver com a paraxá de hoje, tá? Que nós vamos estudar. Respondeu? Sim. Tá? E por final, depois das aves, a gente chega nos insetos, né? Que é recomendado que o inseto você pode comer um inseto que tem as patas traseiras mais altas. O inseto é assim, né? É igual um dragster, não é isso? Dragster. É igual um dragster. Gafanhoto, né? Agora, por que isso daí? Para que você esteja o tempo inteiro na posição de Baruch Hashem. Tá? Então, por exemplo, uma árvore que tem muitas frutas no seu galho, o que aquele galho faz? Ele pende, Baruch Hashem, por esses frutos que eu posso dar ao próximo. Entendeu? Tá, vocês entenderam isso? Deu para entender? Tem uma pergunta aqui que me fizeram ontem, da Andressa Massalai, né, que faz curso com a gente, sobre o Shabat. Ela perguntou: poderia, por gentileza, dar uma instrução como fazer o Shabat, né? A questão de acendimento de velas. Não, aí já é judaísmo. Aí já é judaísmo. Mas como ela se preparar para o Shabat? Então, ela se prepara para o Shabat da seguinte forma, né? Para o nosso Shabat é um estudo maçônico-cabalista. Então nós começamos aqui e, em tese, nós terminaríamos no templo em Carral com a fraternidade, não é isso? Sim. Tá, tudo bem. Nós fazemos isso de forma eletrônica. É proibido? Não. Porque Baruch Hashem, por haver o iPad, por haver a nuvem eletrônica, por haver toda essa tecnologia. Será que alguém acha que toda essa tecnologia dos últimos 50 anos não tem o interesse da governança? Claro que tem. Olha o que nós estamos fazendo aqui. O que eu sei hoje, eu não vou dizer que eu sabia há 50 anos atrás, mas muito do que eu sei hoje eu sabia há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás não tinha isso ainda. A gente poderia ter essa aula há 10 anos atrás? Não. Então, existe o interesse da governança, tá?
Agora, tem cara que pega toda essa tecnologia e bota filme de pedofilia, filme gay, filme pornográfico, filmes que está no Ama Eretz. Porque na Galut paira a escuridão. Então, o que nós vimos e nós vamos ver mais hoje? A nuvem, a nuvem, ela manda sabedoria só para os justos? Só chove na cabeça do Sérgio Moro ou também chove na cabeça do Eduardo Cunha? Não está chovendo mais. Não, mas chove na cabeça de todo mundo. Chove. Quer dizer, a sabedoria ela é dada para todo mundo. Né? Para que a gente possa exercer o quê? Julgamento. Não, o livre-arbítrio. Eu tenho que exercer o livre-arbítrio recebendo a mesma coisa que todos recebem. Você entendeu? E isso é muito importante quando nós vamos no livro de Jonas. Por que Jonas acabou, como assim dizer, né, comido por um monstro marinho e depois cuspido na praia? Porque Jonas disse, não, eu não vou lá pedir que esse povo se arrependa, porque é um povo pecador. Ele pode julgar? Não. Nós temos a atitude de Jonas o tempo inteiro. Sabe? Eu não vou, com as aulas da Kabbalah, ajudar aquele cidadão, porque ele é ladrão corrupto. Ele é um fiscal que não tem mais jeito. Ele vai roubar até morrer. Ele vai se fazer de morto para roubar o coveiro. Não tem cara que pensa assim? É Jonas. Você entendeu? Não, nós temos a chuva que a gente recebe, a gente tem que dividir com os justos e com o que nós achamos que é injusto, tá? Muito bem. Então, irmã, como é que você tem que fazer? Sexta-feira, eu particularmente entro em jejum a partir das 14 horas, tá? Mas 18 minutos antes do pôr do sol, se você quiser acender a sua vela, tudo bem. Eu mando para os irmãos o WhatsApp, né, no grupo. Não é isso? Sim. Então você pode retransmitir. É o Roche que controla o grupo do GE, né? Tá, então quando eu mandar para você, você manda para eles, tá? Você acende a vela e enquanto você está ali acendendo a vela, você já está mentalizando que existe uma governança, que você aqui é um instrumento da governança, que você deve servir a Hashem com toda o seu hazak, com toda a sua fé, com todo o seu amor, né? Ahavat Hashem, né? Aí lembre-se, né? En od midavo, kodes la Adonai, e ahavitá, né? Então, mentaliza. Quando você acabar de acender essa vela aí, vai estar entrando na sua página a paraxá resumida da semana. Outra coisa que você também pode fazer, enquanto você está acendendo a vela, dá um rewind ali no vídeo do Dr. Leibel Wolf, porque é a paraxá da influência da semana, tá? No caso, por exemplo, dessa semana, ele começa justice, 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 you seek, né? Justiça, justiça, buscarás, né? Que é o que rege essa semana, justiça. Então você está acendendo a vela ali, é justiça que rege a semana? Lembra de algum processo jurídico, judicial que você tenha? Lembra de alguma injustiça que você recebeu? Perdoa. Lembra de alguma injustiça que você fez? Peça perdão, se possível até liga para a pessoa, eu te sacaneei, não foi de propósito, tá? Sabe? Aí, eu não vou ligar porque o camarada vai dizer que eu sou isso, sou aquilo. Deixa eu ouvir, você entendeu? O que a carne pode a mal me fazer, não é isso? Né? Diz Davi, depois vai dizer Aveshua lá na frente, né? Temais, não aquilo que a carne pode te ferir, mas aquilo que pode te dar morte eterna, né? Então, você faça isso. Aí vai estar entrando o resumo da paraxá da semana, ali que o Leibel Wolf eu subi na segunda ou na terça. Aí você lê o textozinho. Você tem os artigos que eu subo durante a semana, eles são relacionados com a paraxá da semana, tá? Isso aí não cai assim, pau, né? Eu digo assim, Hashem, eis o meu Facebook. Bum, não existe isso, tá? Existe da minha parte, segunda-feira a gente estuda a paraxá, quinta-feira a gente estuda a paraxá, tem todo um processo
across the board do Sidur, né? Que a gente faz durante a semana, tá? Ok? Respondi? Respondi, né? Tá, então fica aí. Então, agora vamos para Parashá Shoftim, né? Juízes, tá? Então, a Parashá Shoftim vai falar de juízes, mas a Parashá Shoftim, ela também vai falar de guerras. É muito importante nós entendermos, né? Porque a Parashá Shoftim, ela vai tratar de juízes, eu, meu livre-arbítrio, eu juiz de mim mesmo, eu buscando, né, essa forma aí, pensamento com o eterno, eu buscando aqui, ó, eu buscando o state of singlet, né, eu, um com o eterno, né, e nós já vimos que nós somos um com o eterno, porque ele nos deu o sopro e o hálito dele, né, tá? Então como é que eu posso trazer em mim, né, às vezes você está com fome, você sente o cheiro daquela comida que você gostaria de comer, não sente? Tá? Puxa, eu estou sentindo o cheiro do pão de queijo, né? Então, é isso daí que você tem que imaginar, tá? Então, é muito importante nós entendermos essa questão do juízo. Então, tem uma midrash que eu gosto muito, que um rabino, né, ele pergunta para os seus talmudim, para os seus alunos, né, irmão, alunos, né, quando é que eu sei que é a aurora, né, que está clareando, para poder fazer as orações, né, do Shaharit, né? Quando é que eu sei que é a aurora? Aí um vai dizer assim, quando já é suficiente a luz para eu identificar a diferença de um jumentinho para um cachorro. Tá? Aí o outro diz, não, quando eu já posso ver de longe a diferença de um homem para uma árvore. Tá? Aí o rabino vai chegar e vai dizer, não, os dois estão corretos, mas eu realmente posso identificar que é a aurora quando eu posso identificar a face de um amigo da face de um inimigo, tá? Então, a aurora significa juízo para a gente, tá? Então, sempre que vai começar o dia, nós temos que imaginar que tipo de luz eu, como maçom cabalista, tenho que colocar hoje, tá, na minha vida, tá? Agora, uma outra coisa que a gente trata, né, nessa paraxá da semana, tá? Eu aqui com vocês faço um pouco mais resumida, né? Depois a gente se aprofunda no curso de Kabbalah, né? Porque nós não conseguimos identificar certas imagens da aurora, né? Nós não conseguimos identificar certas luzes que nos aparecem, né, ao longo de nossas vidas. Não conseguimos. Está uma lanterna ali pronta para a gente usar e a gente insiste em tropeçar nas trevas, né? Tá? Então, quando a gente tem essas instruções durante a semana, quando eu subo os artigos para vocês durante a semana, essa semana nós subimos 3 artigos, né, durante a semana, aqueles artigos eles estão repletos de instruções cabalistas lá dentro, que vocês não podem se deter só na figura e só em uma ou outra frase. Vocês têm que tentar fazer um midrash daquele texto e trazer aquilo como luz para vocês, tá? Então, essa é o que a gente chama na maçonaria cabalista de Shamesh, né? De acender a primeira luz, que é aquela luz que o venerável acende antes de começar a loja. Ele acende sua luz central, o Shamesh, né? E entrega para o mestre do fogo, né? Para o Moreh Haesh, né? Para que ele possa acender o altar
do primeiro e do segundo vigilante. E aí nós começamos realmente, quem está no Oriente, a identificar a face do primeiro vigilante que está no Ocidente. Entendeu? Vocês entenderam isso daí? Sim. Tá? Isso é importante. Isso é importante aí para quem é maçom, né? No seu levantamento dá essa instrução. Nosso objetivo é esse, né? Quer dizer, o nosso objetivo com a página, e isso me alegra muito, quando o irmão é iniciado no nosso Oriente, puxa, ele, não vou dizer que já está chamando a maçonaria cabalista de você, né? Mas não é de Sua Excelência Senhora Rainha, né? Ali já existe, né, mais uma intimidade, né, com os verdadeiros conceitos maçônicos, né? Que uma das coisas que tira muito a motivação do irmão aprendiz é ali aqueles 3 meses, 4 meses, às vezes 1 ano dele, que ele fica ali na loja de avental sem ter a menor ideia do que está acontecendo em volta dele, né? O que ele está fazendo ali? O que eu estou fazendo aqui, não é verdade? Tá? Então vamos lá. Então, é muito importante nessa paraxá que a gente entenda essa questão de guerras, tá? Rosh Lucas, qual a maior guerra que nós temos? Conosco mesmo, no nosso interior. E é por isso que o vitriol é um instrumento cabalístico, né, de profunda intensidade. Nós estamos entrando no período de vitriol, nós estamos entrando no período de Yom Kippur, nós estamos entrando no período de nos visitar para saber se o nosso nome pode estar ou não no livro da vida, né? E ver o que nós precisamos queimar, arrancar de nós, né? Vomitar, né? Como diz Jeremias, o cão sempre volta ao seu vômito, não é isso? Então o que a gente tem que vomitar? Que às vezes a gente está fazendo errado, nós estamos acostumados. Essa semana eu estava no supermercado com o Roche e me veio uma instrução no meio do supermercado. Eu falei, puxa vida, Roche, você vê, tem gente que vem ao supermercado e enquanto faz as compras, come uma maçã, come uva, pega um negócio de tâmara, né? E vai comendo, né? E ele não vê nisso roubo. Por quê? Porque ele diz, o pessoal do shopping já coloca o roubo no preço, então eu estou comendo o que já é meu. Não é uma lógica? Né? Aí você pega lá o bottom line, né, dos custos do supermercado, está lá, 20% roubo. Tá? E então, já que se eu já estou pagando pelo meu roubo, deixa eu comer o meu roubo. Não é uma lógica? O camarada está errado? Não. Como ama ele está certo. Mas como Torá, ele está errado. Porque se todo mundo parasse de roubar, o que iria acontecer? O preço ia diminuir 20%. Ia ser bom para todo mundo. Porque não é todo mundo que rouba. Eu, por exemplo, não roubo. Você entendeu? Mas eu ando... acaba pagando por ele. Não, eu vejo, pô. Outro dia, o diretor ali do Zafira, né? É até amigo nosso, né? Nos acompanha e tudo. Eu falei, puxa, agora para a gente comprar um iogurte, a gente tem que ficar apertando para saber se alguém não meteu já um dedão e tomou. Abriu. É porque ficou caro. Ok, ficou caro. Então não venda mais o caro. Passa a vender só o barato. Né? Okay? Então isso aí é muito importante. Tá? A gente se acostuma com errado, né? Com errado. E a gente vai praticando o errado. E tá? se torna o rabino lá, que botou inclusive isso na internet, né? Ele estava muito chateado porque ele foi fazer lá o curso de carteira de motorista dele, né? Foi com um aluno dele, né? Com o Talmudim dele, ele foi lá fazer o curso, né? Aí tinha lá aquele monte de coisa para decorar, etc. Aí o aluno virou para ele e disse, pô, Rabi, tô arrependido, eu devia ter dado logo 100 conto e resolvido minha vida. Esse não é o raciocínio comum? Esse é o raciocínio comum. Agora, como é que o Rabi fez? Eu parei os carros, sabe? Eu realmente não tenho
eu não tenho essa condição espiritual de passar lá semanas sentado numa autoescola, entendeu? Eu não tenho. Então o que eu faço? Eu não tenho carteira. Abandonei minha carteira, parei de usar carro. Aonde eu quero ir, se alguém me quer, que venha me pegar. Se eu tenho que ir, tem Uber, tem outras opções, né? Tá? Então, isso é muito importante. Então, aqui vem também uma outra Midrash muito importante, né? A Midrash diz e nos ensina como cozinhar um coelho. É Midrash. Como cozinhar um coelho. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Pegar o coelho. Pegar o coelho. Capturar o coelho. Claro, capturar o coelho. Tá? Como capturar o coelho. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Roubo zero. Ah, não, mas Rabi, me desculpa, comer uma banana no supermercado não é roubo. É roubo. Você entendeu? Então, na forma pensamento, aqui no state de Singlet, você rompe isso daí. É muito importante a gente entender que existe uma coisa, né? O pessoal do curso está bem adiantado nisso, uma coisa chamada Ultraviolet Catastrophe, né? Essa catástrofe ultravioleta que ocorreu conosco, tá? Então, quando nós fomos lá feitos a imagem e semelhança, quando existe o Bat-Kol, a imagem e semelhança o fazemos, né? Aonde todos esses elementos 23, né? Agora você já sabe o que é. Todos esses elementos 23 que começam a ser trabalhados com esse Haesh, né? Com esse fogo da criação, né? Com o martelo do Tubal-Caim, né? Tá? Com o sopro e o hálito de Hashem, né? Que se torna um homem, né? Esse homem, ele rompeu, houve essa explosão, esse rompimento, essa deixada de existência do State of Singlet, né? De eu estar em Wi-Fi, né? Com a governança que a gente chama de Ultraviolet Catastrophe. Essa catástrofe, ela existiu, mas não significa que ela não pode ser restaurada. Ela é restaurada pela Haron Habiberit, pela Arca da Aliança. Então, existe essa comunicação possível. E quem é que veio nos trazer essa comunicação? Roche, Mesh André. Quem veio nos trazer de novo essa comunicação? A Torá. Rav Yeshua. Não, a Torá já existia. Sim. Né? Rav Yeshua. Quem veio nos comunicar que existe uma Ruth Tashma. Nos lembrar. Né? Aqui a Moshe foi dito como reconstruir esse instrumento de Wi-Fi, como reconstruir os escombros do Ultraviolet Catastrophe. Tá? Então, isso nos foi dado por Moshe. Mas o que aquele povo fez? Aquele povo fez igualzinho a Adam, no sentido figurado. Por quê? Todos nós somos Adam. Nós somos partes da mesma célula espiritual. Todos nós somos desobedientes. Tá? E é essa desobediência. E por que nós somos desobedientes? Porque, sendo juiz de nós mesmos, nós temos uma lei para nós e uma lei para os outros. Então, por que essa paraxá, ela começa? Inclusive, o Rosh Lucas já subiu, até a meu pedido, né? A instrução, né? Quer dizer, a palavra que ele leva para os seus... Como é que se chama? Quem vai à sua igreja? Membros, né? Membros. Pensei que fosse mais complicado, mas não é. Os membros da igreja dele, né, que ele dá no domingo, eu pedi que ele subisse no Shabat para orientar aí os irmãos, né? Como é que ele começa a palavra do pastor da semana? Juízes e policiais sobre ti colocarás. E por que começa dessa forma a paraxá da semana? Juízes e policiais sobre ti colocarás. Porque nós somos péssimos juízes de nós mesmos e péssimos policiais de nós mesmos. Tanto assim que quando você vai entrar em um regime, porque você está assim, com sangue lá, com colesterol 1.200, glicemia 900 com estômago vazio,
né? O que o médico fala para você? Diz, mestre André, o que o médico fala para você? Fala lá pro teu pai. O que o médico falou pro seu pai? Você tem que se cuidar. Policiar. Porra. Fulano, você tem que se policiar. Hã? Mas agora esqueci o versículo que diz que nós devemos nos policiar. Está no Brit Hadashah agora. Então, não, mas é porque está relacionado com a Paraxá. Tá? Nós estamos falando de João 1,3. Isso, né? João 3. João 3. Então, o que acontece? João 3. João 10,3. Tá? Então, o que acontece? A Paraxá nos começa dizendo: juízes e policiais sobre ti colocarás. Por quê? Porque nós somos péssimos juízes e péssimos policiais de nós mesmos. Irmão, vocês estão entendendo? Thumbs up para quem está entendendo. Tá? Então, quando a Midrash nos diz como cozinhar um coelho, primeiro pegue o coelho. Quem é o coelho? É você. Você primeiro tem que se pegar. Gente, pelo amor de Deus, eu fiz o exame de sangue. O meu não tá ruim, hein, irmãos? Pelo contrário. Tá assim, tipo 19 anos de idade, tá? Era uma coisinha ou outra lá. Tem que ser fine-tuned, né? Tem que ser reajustado. Mas tem gente que é totalmente indisciplinada, tá? Aí recebe lá o exame de sangue. E de quem é a culpa? A mulher, quando me tirou o sangue errado. Não é isso? Confundiu lá, trocou os frascos. Esse frasco não é meu, não. Esse frasco é de um pinguço qualquer que tinha lá, que ela trocou e botou meu nome. Por quê? Nós temos que colocar juízes e policiais sobre nós, porque nós somos péssimos juízes e péssimos policiais de nós mesmos. Então, aí, essa guerra interna, ela faz parte dessa nossa natureza, que não é pecaminosa. Esse é o grande problema das igrejas e das religiões. Não existe pecado capital. Pecado de origem. Adão pecou e eu agora recebo. Não, você não recebe problema nenhum de Adão, não. O que você recebe é o que todo mundo recebe. É o reflexo do Ama Eretz. Você é uma mistura de 26 minerais, tipo 23. Aliás, eu acho que seu Eterno, a gente tem que entender isso melhor, viu, Lucas? Agora eu vou dar uma aqui de Mendeleev. Que quando Mendeleev montou a tabela periódica dele, a princípio ele só tinha 70 e poucos elementos. Mas ele diz, nós deveremos descobrir mais tantos elementos, e ele até projetou os elementos e deu até os nomes de forma antecipada. Eu acho que nós não temos 23 elementos no corpo. Porque o Eterno é isso e mais, né? Não é. Não é, não. Porque, na realidade, nós devemos ter 26 elementos. Porque nós temos 26 minerais. Porque nós temos 26 minerais. Então, eu acho que... não sei. Aí tem podemos fazer uma midrash nisso aí, tá? Bom, então, o que acontece? Esses elementos da Terra que vêm pra gente, eles querem voltar para onde? Para a Terra. Para a Terra. Do pó vieste ao pó voltarás. Agora, para você salvar a sua consciência, ao longo da vida, a sua chave metálica em pé, lá o mestre André, lá, que é especialista nisso, passa lá os arcão, e a gente consegue, como maçom cabalista, nos proteger dessa erosão. Tá? Então, na realidade, o que ocorre com todo ser humano é essa tendência natural à erosão. De querer voltar para o seu estado natural de Eretz, quer dizer, de se terra. eu não fizer a manutenção de mim mesmo, estudar a Torá, ir no Shabat, respeitar o Shabat, ir à loja, eu vou voltar a ser o que eu é. Você vai ser uma chave em decomposição. Tá? Nós vamos ver isso no workshop, né, que é a imagem que foi Nabucodonosor e a sua imagem sonhada, né? Nós tivemos um irmão que ele evoluiu e depois ele
Ele voltou. Exatamente. Olha, pô, você muito bem colocado, Orochi, muito bem colocado. Aí você me perguntou o que nós podemos fazer por ele. Eu disse nada, porque ele está entregue ao seu próprio juízo. Porque eu sou juiz de mim mesmo. Agora, por que nós estudamos aqui? Nós estudamos aqui para nós sermos melhores juiz de nós mesmos. Entendeu? Por isso que a gente estuda. Você entendeu? Agora, você não vai julgar o outro, mas você pode chegar e dizer: deixa eu lhe dar o meu exemplo. Eu era assim, eu era assado, eu era acolá. O simples fato de no Shabat eu estudar a Torá e ter me afiliado a uma loja maçônica cabalista, minha vida mudou sem eu ter tomado uma pílula. Quem é que é esse? Quem é esse? Você. Um dia o Lucas falou para mim: eu quero que o senhor me abençoe. Você não precisa tocar em ninguém, não. Quem se abençoa é você mesmo. Você que pega e estude. Não seja cara de pau. Tenha vergonha na cara. Estude. Não foi? Foi. O que aconteceu com a sua vida? Mudou. Porque o primeiro verbo da Torá é enrude, instrua-se. Você entendeu? Eu não posso pegar a Torá e dizer: um povo que tem 73% do prêmio Nobel está errado. Agora, o povo brasileiro está certo que não tem nenhum. Porque o Brasil está com 23 milhões... Não, é 23 milhões de desempregados. Não, é 28, né? Milhões, né? Assim. Não, é 13, né? A última vez que eu tinha visto eram 14 milhões. 14 milhões. Por que o Brasil tem 14 milhões de desempregados? Vamos ver. Por quê? Porque por 4 vezes seguidas se elegeu um ateu, um pagão, uma pessoa revoltada contra a Torá, revoltada contra a igreja, contra a educação. A educação ele nem teve, ele nem sabe. O Lucas, Roche Lucas, o Lula não pode ser revoltado contra a educação porque nunca teve. Você entendeu? Agora, um povo que elege isso vai ter de volta o quê? A mesma coisa. Porque nós somos a imagem refletida e distorcida dos nossos governantes. Tão simples quanto. Porque Israel hoje recebe 90% de todo o software que você usa, 90% daquele valor de de royalties, né? De royalties, volta para Israel. Porque lá está todo mundo a 5.682 pensando, estudando a Torá. Você entendeu? Esse é que é o problema. A gente quer mudar de vida, estude no sábado, ou com a gente, ou com um outro oriente, mas não é loja na churrascaria, né? Porque as fotos que... Eu já participei de loja, que no meio da loja, o irmão pedia a palavra e dizia: venerável, vamos agendar o próximo encontro na churrascaria tal. Isso. Né? Nós não podemos esquecer. Ou se não, parava a loja no meio e dizia assim: venerável, olha, a gente tem que pedir a pizza logo, porque senão o Miguelitos vai fechar. Miguelitos vai fechar. Pode um negócio desse? Pode. Por quê? Eu não estou falando loja de... Porque só entra foto na nossa página dos maçons, agora até com avental e colar, né? Em churrascaria. É interessante isso. Eles devem fechar alguma área, né? Na churrascaria, né? E lá eles se paramentam, né? Eles se desnudam e mostram o ama-eretz que está nele. E vai comer aquela carne com gordura e sangue, né? Gente do céu, sabe? Muito bem. Então, como é que a gente sabe que essa guerra interna é constante em nós? Roche, mestre André, em que passagem do livro de Bereshit... Eu não posso cobrar essa pergunta dos nossos irmãos do curso porque eles não passaram por Bereshit ainda. Tá? Em que parte, aonde a Torá nos mostra que essa guerra será eterna e que nós devemos buscar esse juiz, esse policial interno em nós? Qual é a passagem que tem? Uma passagem singela que eu acho legal.
passagem, livro de Bereshit. Mais uma dica. Ali, por volta do capítulo 30. Já coloquei Yaakov na história. Né? Quando Yaakov fala para Yosef, ainda jovem, pequeno, e com a sua túnica de muitas cores, que dizem que são as 12 cores de Israel, tá? Das tribos, né? Não de Israel, das tribos de Israel, Yaakov sendo Israel. Né? Ele fala, Yosef, vá ver como anda seus irmãos, não, como anda a paz entre seus irmãos. A paz entre seus irmãos, Mashlam Ha. Tanto assim que em hebraico, como é que você cumprimenta o outro, né? Em inglês você fala, how do you do, né? How do you do, né? Como satelez-vous, né? Em francês, né? Como estás? Em espanhol, né? A linguagem do Neymar agora, como estás? Porque o jogador de futebol passa 20 anos falando português. Com 20 dias já toma sotaque espanhol. Um negócio impressionante isso, né? Ou seja, não devia falar nada de português, né? Aí, Mashlam Ha, né? Quer dizer, o que significa Mashlam? É como está a sua paz. Essa é a palavra que está na Torá. Vai ver como está a paz dos seus irmãos. Significa que os irmãos estavam em guerra. Vocês entenderam? Então, como é que nós estamos? Nós estamos em guerra conosco mesmo. Eu sei que o irmão gostaria de uma costeletinha de porco aí no sábado, né? Uma feijoada. Porque o Amaeretz bolou isso daí, né? Sábado é o dia da feijoada com cachaça, né? Caipirinha, né? No sábado. Por que a tradição não é comer no domingo? Mas tem que ser no sábado. Você até pode comer no domingo, né? Sobrou de sábado. O rapaz lá do restaurante do lado da igreja me abraçou, né? Ele me cumprimentou, que ele sempre me cumprimenta. E aí ele disse assim, poxa, pastor, tá frio, né? Eu falei, e parece que sábado vai esfriar mais. Ele, opa, é bom que eu vendo mais feijoada. Então, tá vendo? É gozado isso, né? Exatamente a recomendação da Torá, a antítese está no Amaeretz. Vocês não acham isso legal? Eu acho isso formidável, tá? Porque para nós que sabemos, é fácil pular a corda, né? Okay? Porque nós estamos pulando corda com luz acesa. Então a gente vê a corda e a gente ouve o barulho da corda. Agora tem gente que está pulando corda sem luz. Tá ali na sorte. Tá ali na sorte. Tá. Bom, então, irmãos, essa é a paraxá da semana, Shofetim, tá? Só para terminar aqui, Rocha, antes de responder a pergunta, né? Guerra em hebraico é Milhamá, tá? Milhamá, tá? Então, Milhamim são guerras, né? Então, nós temos essas guerras internas, né? E a primeira grande guerra que nós temos, lamentavelmente, no universo maçônico, é a guerra da vaidade, né? Onde o irmão entra na loja e ele se sente inferior, ele se sente menosprezado, né? Ele se sente, não necessariamente eu estou dizendo que aqueles mestres, né, o menosprezam, não estou falando isso, tá? Ele se sente menor, ele se sente menosprezado, porque ele está com um aventalzinho branco e tem mestre lá com avental todo cheio de dourado, com sol, com sol, com lua, né? Então, isso daí, essa vaidade bate dentro dele e ele acaba perdendo assim uma motivação. No nosso Oriente, nós somos um Oriente de balandral, né? Nós não exploramos essa questão assim da vaidade do terno, da gravata, essas coisas, tá? Mas o irmão, quando ele entra, né, para um Oriente, principalmente para um Oriente maçônico cabalístico como o nosso, como lá o Oriente de Lancaster, Melbourne, na Austrália, né, ele deu um passo de sabedoria muito grande, tá? Ele buscou aprender, tá? Porque
filosofia maçônica, né? Filos e Sofia, né? Amigo da sabedoria, é você querer se associar àqueles que um dia também foram aprendizes com você, tá? Então, um conselho que eu queria que ficasse com vocês, né? Desse Miramá interno, né? Dessa guerra interna que começa pela vaidade, é que não tenha, não se projete no avental daquele mestre instalado que já está lá há algum tempo, não, tá? Busque dentro de você aquilo que você gostaria de aprender, gostaria de evoluir. Nós estudamos na Paraxá de Lech Lecha, se não me engano, ascender e ascender, né? Então, quando você dá o passo em direção à maçonaria, principalmente a uma loja maçônica cabalista como a nossa, você tomou a decisão de ascender espiritualmente, tá? Mas você só vai conseguir acender essa vela interna que está dentro de você se você tiver o pensamento que o Cohen tinha. Ele ficava ali acendendo até ela ficar firme por si, tá? Então, pega esse chamesh que você tem e certifique-se, tá? Que esse chamesh, ele está firme por si dentro de você, tá? Roche, nós vamos ficar por aqui, nós vamos ter... diga. O capitão diz que o nosso Carral, ele nunca se sentiu assim, Baruch Hashem por isso, e o irmão só faz uma perguntinha aqui. Todo cabalista é um cientista, mas para ser cientista deve ser um estudante das coisas. Isso, exatamente, é a afirmação correta, né? O cientista é aquele que nunca está satisfeito com o entendimento que ele tem de um evento, tá? O que é a ciência? A ciência é estudo de eventos. E por que o homem está paralisado há 50 anos? Porque tem gente estudando evento nas galáxias, tem gente estudando evento na subpartícula e não tem gente estudando evento cabalístico, evento espiritual. Então, nós estamos querendo saber tudo sobre a nossa composição 23 e não estamos querendo saber nada sobre a nossa composição, metade nossa, que é o mundo espiritual. Fico por aqui, Shalom, o Mevorá a todos vocês. Agradeço aqueles que contribuíram. Vocês podem continuar, se esse vídeo, né, se essa instrução, irmão, foi importante para você, se você vai conseguir fazer um drash, né, espremer esse vídeo e tirar alguma coisa para levar como levantamento, como aliar de Esdras, de Esrat, o ajudador para sua loja, né? Quer dizer, se esse levantamento na sua loja, se essa aliar na sua loja poderá ser de ajuda para os irmãos da sua loja, nos ajude a manter essa página em pé, com a contribuição que nós recebemos. O Lucas está aí procurando a câmera para a gente ter o red bars embaixo, para botar subtitles, né? Isso é muito importante. Que essa semana seja uma semana abençoada para todos vocês, com Parnassá, caminhando História Calamitatum Lux, caminhando com a luz para os olhos, com a luz para os pés, em direção ao Yom Kippur, que nós já estamos aí às portas de ver nosso nome no livro da vida. Shalom, Haverim.